Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com nós, com todos nós, e que a espiritualidade amiga possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. Proclama conhecido ditado: o mundo abre alas para deixar passar aquele que sabe onde vai. Admirável verdade. Nos variados setores do mundo triunfam não os mais bem dotados, mas sim aqueles que sabem o que querem e que esforçam por alcançá-lo. A mediocridade e a incapacidade não são irremediáveis. Nós somos incapazes até quando começamos a realizar, e medíocres até quando começamos a pensar. A falta de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Honoré de Balzac, ele escrevia vertiginosamente, empolgado pelo desejo de firmar-se como escritor. Os críticos, que a princípio o ignoravam, em breve situou-lhe entre os romancistas de todos os tempos. Demóstenes discursava junto ao mar, enchia a boca de seixos rolados para vencer a gaguez. Tal pertinácia permitiu-lhe com que ele ficasse mais famoso do que todos os oradores do mundo. Thomas Alva Edison emendava em pesquisa dias trabalhando, só permitia alguns minutos para descanso. Com isso, ele conseguiu patentear 1033 invenções, dentre as quais o fonógrafo e a lâmpada elétrica, suficientes de colocá-lo na galeria dos gênios. Como eu disse, a falta de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Nós tendemos a ficar na rotina, preocupados com a ninharia, com o desgaste orgânico, com o comportamento alheio, e muitas das vezes, quando a gente quer mudar, nós não olhamos para frente, por alto, a gente vai para a inconsequência, ou muitas das vezes começa a ter vícios. Esses são relatos, são casos de pessoas que deixaram um nome aqui destacado. Mas na obra Paulo Estevam, nós vamos encontrar histórias de mulheres comuns. Nós vamos encontrar uma jovem que, depois que a família foi encarcerada, porque o pai, como vingança ou com raiva, ateou fogo à propriedade de uma que na verdade era dele, eles estavam encarcerados. Ela conversando com o irmão numa prisão, ela fala assim: é justo a minha prisão. Eu que nunca tive sequer um prato de sopa para doar a alguém. Talvez então essa prisão é eu oferecendo Deus alguma coisa para a minha vida. O dia que eu li essa questão, essa passagem, gente, quem de nós aqui que não tem condição de dar um prato de sopa a alguém? Você tem, cara? Você tem, Marisa? Flávio? Quem aqui não tem condições de dar um prato de sopa? Nós, então, somos melhores financeiramente do que a Abigail. E ela nunca ela já estava com 18 anos de idade e nunca teve condições de dar um prato de sopa. Então, no entendimento dela, ela sofrer alguma coisa era como se fosse o tributo que ela estava pagando para Deus. E o fato é que no dia seguinte ela acompanha um massacre. O pai é morto no poste de martírio, o irmão tenta inocentar, é também colocado no suplício e escravizado sem remissão, e ela é desterrada, ela é colocada na rua, assim, com a roupa do corpo, porque até então ela tinha lar, tinha família. Aqui, naquela tarde, naquela noite, acabou tudo para ela, tudo. Ela não tem mais família, ela não tinha onde voltar, ela não tinha parentes, ela não tinha dinheiro, e simplesmente joga na rua e fala assim: sai daqui, enquanto seus algozes estão distraídos. Gente, 100% nas mãos de Deus. Qual o dia que nós ficamos assim? Alguém tem um relato? Veja bem que a vida, ela exige de nós aquilo que nós damos conta de fazer. Ela não vai exigir de nós sermos um vanguardeiro, sermos uma pessoa extraordinária, nada. Ela quer apenas que nós cumpramos com o nosso dever.
vai para casa, aliás, tenta ir para casa, é aconselhada a não ir, com isso vai buscar alguns parentes, aliás, alguns amigos, em que esses amigos então leva ela e adota. E aí, gente, olha, ela fica 3 meses acamada. Não se revoltou contra Deus. E também, interessante, olha, o corpo se afetou, sentiu o baque da injustiça divina, da maldade do homem, das circunstâncias da vida, mas não se perturbou mentalmente, não tomou nenhuma postura assim: a partir de agora não vou ajudar mais ninguém. As mulheres, quando separam, né, o marido estava assim, não quero saber de homem nenhum mais. Ou seja, isso é distúrbio psicológico. O fato é que simplesmente ela depois recuperou, começou a namorar com um doutor da lei e vou querendo fazer planos para a vida normal. E sempre ansiosa de encontrar o irmão, porque sabia que o irmão estava vivo, mas a partir daquela noite ele se tornara escravo. E ela, na ânsia de encontrar, inclusive pediu o noivo. Mas o fato é que quando o noivo resolve fazer um evento de perseguição a um pregador do Cristo, ela então é convidada. Quando ela chega, ela fala: é meu irmão. E nisso, para o apedrejamento, ela vai, entra naquela quarto e aconchega o irmão nas vascas da morte. E ali ela conhece Jesus. Ao conhecer Jesus, ela não entende como que Jesus pode permitir que um servo leal sofra tanto, para um dia vais compreender nele. Verás que ele é o nosso Messias. Naquela hora, a hora que o irmão acaba de morrer, o noivo coloca a mão no ombro dela e fala assim: Abigail, está tudo consumado, inclusive entre nós. Gente, era espírito superior, certamente, mas aqui ficou indignada, ficou intoquível. É o que você tem que falar: meu irmão acaba de morrer abençoando o seu nome, e você despede, você separa, você me abandonas? Assim. E abandonou mesmo, porque ele falou com ela assim: os de nossa raça, entre os que não são amigos, são inimigos. E nunca mais quis saber dela. Gente, nós estávamos até estudando segunda-feira aqui sobre depressão. Olha, angústia, perda, frustração, luto, tudo isso faz. Olha, é a maioria das condições de depressão no nosso mundo. Essa menina, apesar da condição espiritual elevada, da comunhão com Deus, ela foi para a cama. Ela se rebentou, ela fragilizou todo o seu organismo. Só não entrou em perturbação mental porque a convicção, a fé em Deus era muito forte, mas o organismo fragilizou. Teve lá, os pulmões foram afetados, e com isso ela foi cada dia mais definhando até morrer. Mas morreu bem, morreu agradecendo a Deus, porque alguém lhe apresentou o Cristo e ela então conheceu o Evangelho. Gente, são mulheres que vivem uma vida comum. De jovem ainda, lá quando criança, o pai foi desertado, foi perseguido, a mãe morreu de desgosto, ela criança, você vê que é tentando ver o pobre, não tem condições de um prato de sopa para dar a alguém, um pão sequer. Ali então vê a família morta, depois arruma um noivo, o noivo abandona e ela tem que também desencarnar nessa situação. Cumpriu com seu papel? Cumpriu. Não foi nenhuma Lorena de Balzac, não foi nenhum Demóstenes, não foi nenhuma Thomas Alva Edison, mas no entanto ela fez o seu papel, ela entendeu a circunstância. Veja bem que ela compreendeu que ela tinha que partir, ela tinha que morrer, ela entendeu isso, ou seja, como diz ela, para que talvez eu não venha a ser peso a atrapalhar a sua vida. Qual mulher que quer morrer hoje e nos deixar ir? Né, Nilo? Né? Normalmente elas com medo, elas querem que a gente morra para elas ficarem. Que egoísmo, por que ele morre? Não é assim? Não querem, elas querem que a gente morra, né, Margarida? Porque, mas a Abigail não, era diferente. Mas o que eu quero destacar é a grandeza daquela alma em compreender as circunstâncias da vida, os senões, as perdas, as dificuldades. E ela compreendeu. Gente, a hora que essa mulher vem, no final da obra, ela vem do lado esquerdo de Jesus. Do
lado esquerdo. É a condição daquelas que estão ainda para casar, né? Aquelas que estão solteiras e que muitas das vezes renunciam e conseguem entender. Veja bem que na obra Nosso Lar, nós vamos encontrar a sobrinha da senhora Laura, que houvera desencarnado noiva, e com isso ela revoltada, não queria ficar, queria voltar para a terra, porque ela estava chateada, porque além dela morrer noiva, ou seja, a vida não permitiu que ela casasse, ela morreu noiva, e quem estava namorando do seu noivo era uma amiga dela, né? O Ivan estava me falando que ela viu em que, na verdade, as pessoas brincando com isso, né? E falando assim: não, mas você perdeu o seu marido por uma amiga. Ela falou assim: por uma amiga. Mas você não acha ruim? Não, ela era amiga mesmo. Porque para pegar aquele traste, né? Era assim, normalmente é isso. A sobrinha da senhora Laura não entendeu o caso, né? Acredita que então o noivo tinha que casar com a inimiga. Pior. Então veja bem que são percepções da vida que nós não vamos entender. Mas aquele que entende, que compreende o papel que nós estamos aqui, para a gente fazer o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento, nós vamos cedendo, nós vamos deixando as coisas acontecerem. Um outro exemplo que nós temos, gente, os casados, Áquila e Prisca. A hora em que Paulo chega no deserto, ele encontra um casal de jovens, mais jovem do que ele. E aquele casal, ele percebeu aquela harmonia. Gente, primeiro, Áquila era daqueles que se movimentava sem a presença do aguilhão, programava a sua vida e sabia ocupar o seu tempo. Não precisava da dor, não precisava de chicote, não precisava de líder, não precisava de ninguém ali para cutucar, para incentivar. Ele mesmo fazia o que tinha que ser feito. E ela, além de atender as tarefas do lar, ia para o tear e ficava até altas horas da noite junto ao marido para poder auxiliar, numa harmonia perfeita. É claro que cada um está ali no seu nível, não é isso? Hoje, cada um de nós que temos o nosso parceiro, a nossa parceira, nós não estamos com essa pessoa simplesmente por acaso, por sorte. Forças ocultas atraíram essa pessoa. E nós temos um compromisso. Áquila e Prisca souberam entender isso. Nós vamos ver eles, depois que saíram dali, ensinando o Evangelho para Paulo, e eles vão para Roma. Olha que detalhe, gente, no bar em Roma, que reluzia, tudo em mármore, tudo em granito, tudo bem feito, as praças bem cuidadas, os monumentos, as construções, dinheiro a rodo, os cofres abarrotados, mas existia um bairro pobre, o Trastevere. E sabe onde que Áquila e Prisca foram morar? No Trastevere, num casarão em ruínas, abandonado. Gente, a hora que eu fiquei nisso, eu pensei assim: meu Deus do céu, para servir a Jesus, para pregar o Evangelho, não tinham recursos, não tinham nome, não tinha nada, estava na capital do mundo na época, no bairro mais pobre, morando, ou seja, numa casa abandonada, e ali sem exigência nenhuma. Lembro-me o dia em que eu fui fazer uma palestra em determinado local, porque está gravando, então não fala. O fato é que, né? E a hora que eu estava, simplesmente, depois da palestra, eu falava: vocês podem ir em tal local. Era uma beira de estrada que nós fomos, e Vânia nesse dia foi comigo, porque normalmente tem hora que eu vou sozinha, ela foi comigo. A hora que chegou lá, gente, eu não achava o local, nós na beira de estrada, um local perigosíssimo, tudo escuro, e no início chegava, gente, só tem isso aqui, parecia, não sei, uma confusão lá, e início não achava ninguém para nos receber, nada, luz não estava acesa, até que liga daqui, liga de um: ah não, aqui, você entra aí, tem uma mercearia, uma coisa, ele aí que vai. A hora que nós chegamos lá, o cara falou, aí muito uma vontade, falou: ah tá, é lá em cima, uma chave. Ô gente, me perdoe, mas não é possível. A hora que nós chegamos, eu disse: meu Deus do céu, que lugar, fiquei quase que nem dormi, sei lá, um ambiente perigoso. Aí a hora que ia almoçar, ninguém recebeu, ninguém indicava nada, ninguém falava. Eu fiquei pensando em Rivaldo na época,
De volta conta que ele vai para essa América Central, alguns países perigosíssimos, ele chega lá para falar para 4 pessoas, e ali o medo de ser assassinado, naqueles locais horríveis, assim, na hora eu pensei, meu Deus, e lembrei de Áquila e Prisca, eles ali morando no bairro mais pobre, e no entanto, numa casa em ruína, eu tentando me ficar bem, mas confesso a você, eu falei assim, eu fiquei com dó de Vânia, eu falei, meu Deus do céu, que lugar ruim, como é que a gente faz? Pensei, eu vou embora, pego um carro, como é que eu faço? Isso aqui, fiquei cuidadinho, mas você vai fazer isso, como é que, gente, a cabeça da gente fica a mil maravilhas. E a hora que vai depois no outro dia, para que eles vão servir um almoço lá, alguma coisa lá, hoje, mas um prato todo tamanho, aquele monte de arroz, um monte de feijão, não tinha nada. Olhei para a Vânia assim, eu falei, meu pai, a falta de dinheiro faz falta. Assim. E aí eu senti aquilo no coração, vendo muitas das vezes o que a gente tem que passar. Comentei isso com um amigo meu, que nós estávamos muito juntos na época, e comentei isso com ele. Ele falou assim, um dia que eu estava fazendo palestra em determinado local, eles arrumaram o local, na hora que eu cheguei no hotel, companheiro, eu vi aquilo ali, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu simplesmente peguei a chave, tranquei, entreguei, falei assim, ó, e fui embora. Ele fez isso, mas eu não tive coragem de fazer isso. Ao mesmo tempo ele perturbou. Ou seja, muitas das vezes nós não estamos preparados para servir a Jesus em qualquer circunstância, em qualquer condição. O casal Áquila e Prisca vai mostrar isso para a gente. A hora em que em determinado momento a Áquila estava trabalhando, os judeus declararam guerra aos cristãos, invadiram a oficina deles, bateram nela, deixaram ela banhada em sangue. A hora que o marido chegou e encontrou ela naquele estado, sabem como que eles estavam contando isso para Paulo? Com alegria. Com alegria. Agora imagina isso, eu estou lá no hotel insatisfeito dele, chega alguém e bate em Vânia ainda bem que foi nela, né? Não é? Aí você vê, bateu, o que a gente faz? Com que postura que a gente toma, né, Paulo? Você pensa o quê? Não, eu estou pregando o evangelho, o que acontece isso? Gente, é muito alto, é muito exigência. O que eu quero dizer com essa harmonia desse casal? Para nós hoje aqui, olha, sejamos o sustentáculo para o nosso companheiro, sejamos o sustentáculo para a nossa companheira. Vamos não dar destaque às dificuldades, aos defeitos, vamos dar atenção, vamos valorizar a companhia que nós temos, não vamos cair das fantasias do mundo acreditando que lá será melhor, é pura ilusão. Esse casal foi o sustentáculo das obras de Paulo. Esse casal simplesmente se tornaram anjos na vida de Paulo, sem recurso nenhum, 2 tecelãos, só isso, e no entanto eles sustentaram toda a obra do Paulo, auxiliavam, trabalhavam, sem perder a harmonia, ela sem exigência nenhuma, sem exigência. Imagina as mãos calejadas, porque não pensem em vocês que não tinham os recursos, não, que tinham. As mulheres romanas, as matronas, aqueles que tinham dinheiro, andavam impecáveis. Os filtros, né, os recursos cosméticos funcionavam e existiam. Não era povo tão simples, não. Tem exemplo deles mostrando. Olha, as escravas, quando iam arrumar o cabelo das mulheres, quando ela olhava no espelho e não ficava satisfeita, ela jogava a escrava para os leões comer. Não é igual hoje, que você vai, paga lá e não ficou satisfeito, chega em casa e simplesmente molha o cabelo de novo e pronto. O marido em seguida para pagar de novo. Mas o fato, né? Acho que nem sempre. O fato é que antes você vê que elas ficavam impecáveis, porque tinha escravo para tomar conta. Mas a Prisca não tinha essa exigência. Então veja bem que a vida, para que nós possamos cumprir com o nosso trabalho, é simplesmente a gente fazer o que a vida está pedindo. É isso que é a mensagem das mulheres da obra Paulo Estevam nos trazem, como Abigail, ou a Prisca, ou então quando a gente encontra Eunice e Lloyd, que eram aquela mãe e avó de Timóteo. Sabe como que elas educaram a Timóteo? Para Deus. O menino estava com 12 anos quando conheceu Paulo.
Paulo se encantou, se tornou pai espiritual daquele menino e encantou com a educação que a mãe e a avó não havia, né? Da parte da avó, deseducar o neto, né? Não havia, e no entanto as duas preparando o menino para servir a Deus. Olha que trabalho, como que nós estamos fazendo? Hoje eu olho para trás, depois que a minha menina hoje está com seus 20 e tantos anos de idade, o quanto eu falhei, o quanto eu errei, o quanto poderia ter feito diferente. Assim, normalmente falhas, porque nós poderíamos ter dado mais valor, colocado, frisado mais alguns hábitos bondosos, algumas posturas mais cristãs, algumas virtudes em termos de exemplo e cobrança. Não fizemos porque somos frágeis. Mas Eunice e Lloyd não. E no entanto a hora vai simplesmente, não pense vocês que era aquela caminho de glória, não. Porque Paulo, aonde ele passava era pedrada, aonde ele passava era prisão. E no entanto, elas entregam Timóteo para Paulo e falam: tome conta dele, prepare ele para ser um apóstolo de Jesus. Assim. Então, é o papel de todos nós, educadores, de todos nós que estamos com alguma alma sobre as nossas mãos. É a gente dar exemplo, é a gente fazer coisas saudáveis, nós fazemos coisas virtuosas para que eles vejam, não só falar. E um outro exemplo que nós temos assim, um espetáculo, é a companheira de Paulo, aquela dona de uma indústria de tecidos, a Febe, que a hora em que ela vê Paulo, simplesmente ela serra a fileira em volta dele. Gente, não tem nenhuma resistência a colocar os seus recursos em prol do bem, em prol de uma causa. E ela ali começa então a assessorar Paulo naquilo que ele precisava. Foi dela o único recurso que Paulo admitiu. Ou seja, quando nós temos recursos aqui na terra, gente, olha, e aqui na casa do caminho tem um bocado de gente rica, Marisa aposentada, tem os 3 salários, Baú, Cláudia, Patrícia, né, a Raquel, a Félix, a Rafaela, o Tó, hoje que cada dia em ascensão, o rico e emergente. Então a gente acompanha essa questão toda, né? A Vanita, gente, eu até falei, eu estava até brincando, eu falei assim, gente, o Robson um dia desse, ele falou assim, não, olha o celular da Darina, parecendo um lambo, alguém tem que dar um celular para Darina. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, o infeliz ganha bem, ele poderia escolher 20 melhores amigos e um 13º ele comprar um smartphone para cada um. Ele não precisa dele, simplesmente comprar a vida dele, não mexeria no salário, não mexeria, com certeza. Então assim, é só fazer isso, fazer. Aqueles que têm recurso é para poder fazer o bem, é para, porque sabe, vão morrer, não vão levar, e vai deixar tudo aqui, normalmente um dia beber de cachaça, sabe, e vai ali, não vai fazer nada com aquilo, vai ficar atormentado no mundo espiritual. O que estão fazendo com aquilo que eu deixei? Gente, é sério, tudo que nós pudermos empreender, fazer para o bem, para o engrandecimento de qualquer obra nobre, façamos e nem olhemos para trás, cumpramos com o nosso trabalho. Veja bem que eu só citei as mulheres da obra paulistana. Parece que o destaque é Paulo, parece que o destaque é Estevão, é Simão Pedro, mas e as mulheres em volta? Que estavam ali dando tudo que tinham. No caso da Priscila, da Prisca, dando sangue, da fé em todos os seus recursos, enfrentando perseguições, tudo e qualquer, para poder fazer com que a obra do Cristo vingasse. Gente, um período de trevas, um período mais negro do Evangelho da nossa história, essas mulheres estavam de pé. Quando a casa do caminho foi perseguida e ela foi praticamente fechada por causa das perseguições de Nero, a Maria Marcos abre a sua casa e as reuniões passam a acontecer na casa dela, sem temor nenhum das perseguições. Então, é um exemplo para todos nós. Hoje é uma homenagem às mulheres, que, olha, valorizem a força que têm, desperte esse potencial enorme que as mulheres têm, que está anos-luz na frente de nós homens, porque na verdade nós vamos na razão,
E a mulher, ela tem a força natural, ela é muito intensa, ela sente a vida com intensidade. É claro que também é um calcanhar de Aquiles, porque essa força pode se tornar-se fraqueza se ela não souber usar. As emoções que estão mais afloradas, os sentimentos que estão mais avançados, se não souber trabalhar também, é palco para que a serpente possa colocar coisas na cabeça, como está lá em Adão e Eva. Não achou no homem, mas achou na mulher, ou seja, aquela fragilidade, no sentido da emoção, do sentimento avançado. Então é isso aí que é o perigo da mulher. Mas é que, olha, desde que ela se situe, desde que ela empregue todas as suas forças para o bem, não tem como errar. Que fique essa mensagem para todas as mulheres. Na verdade, é um convite que nós fazemos a todas, que dediquem mais ao Cristo. Olha, quando a gente faz isso, quando eu mando, e eu vou continuar a cutucar cada um e mandar, gente, a reunião, tal, isso, ajude nisso. E eu agradeço demais aos corações das mulheres que cedem, que igual no caso hoje o café, e uma ajuda. Isso faz com que a gente acredite cada vez mais na obra. Mas quando a gente faz isso, a gente entende, olha, escolham aquilo que vocês quiserem fazer e dedicar. Se não for nessa casa, que seja de outra, não há problema nenhum nisso. No nosso coração mais sincero, a gente quer que cada um de vocês cumpra com o seu papel. Resolva a vida com maestria. Faça a programação de Deus em relação à sua vida. É isso que é. Onde estiver, para que quando todos nós estivermos mortos, aí eu já estou incluído, porque não vou demorar, mas estou incluído aí. Gente, a hora que eu ver, Marisa, você aqui, você está bem? Daí, graças a Deus, graças ao Evangelho, daí, eu estou bem. Viu, Eliana? Chegar lá, e Eliana, você está bem? Eu estou bem, cara, eu estou bem. O duro é você chegar, como é que você estava, Vanessa? Eu estou aqui, aquele infeliz daquele Jax, está gastando dinheiro todo, está com outra, uma loira bonitona, não é isso? Já pensou? E aquela reclamação, né, Patrícia? Cláudio está lá, está gastando todo aquele dinheiro que eu ganhei, economizei a vida inteira na eletrônica, e ele está lá, assim, revoltado, chateado, magoado, porque não, gente, ou então porque não cumpriu, que não fez, porque está com apego, ou então está com ódio das pessoas. Pensemos nisso, gente. Olha, nós todos vamos desencarnar. É rápido. Olha a convulsão que está tendo no mundo. Vocês estão acompanhando as energias, né?